Hoje eu acordei com uma reflexão e eu pensei, eu preciso ligar a câmera e começar a gravar. Quem nunca não já se comparou, não é mesmo? Isso é algo tão comum. Às vezes a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é rolar o feed do Instagram e a gente acaba se comparando com alguém que tá com a vida muito mais à frente e que tem a nossa idade. Aquele casamento é tão bonito, o meu não é assim. Olha, aquela amizade realmente é uma amizade leal. As minhas amizades não são desse jeito. Caramba, aquela pessoa realmente tem as oportunidades que eu sempre quis ter e eu nunca tive. Nossa, pessoal, sério, até cansa ficar falando tudo isso, porque a comparação é algo que ela nos esgota. Mas você sabe qual que é a raiz de toda comparação? É a idealização do nosso ideal. Às vezes a gente projeta um ideal e o ideal não existe. O que existe é o nosso real. A gente não pode fazer nada com aquilo que a gente projeta uma idealização. E toda vez que a gente idealiza algo, a gente vai acabar se frustrando. Quando eu penso em comparação, tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito de meditar. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6. A partir do versículo 6, fala assim: De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Uau! É por isso que eu acredito que o primeiro passo para a gente acabar com a comparação na nossa vida é destruindo o nosso ideal. Porque o nosso ideal não existe. E a gente não vai conseguir encontrar satisfação em algo que a gente projetou que nos daria satisfação. Porque quando a gente tiver tudo aquilo que a gente imaginou que a gente teria para ser feliz, a gente não vai ser feliz. Porque a gente vai idealizar outras coisas. Eu quero que você imagine agora uma casa que tem rachaduras na parede, as paredes estão desgastadas, tem infiltração, o sofá ele tá desbotado e você tá ali sentado naquele sofá e você começa a rolar o Pinterest no seu celular e você começa a ver aquelas mansões. Caramba, quando eu tiver aquela casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele sofá, eu vou ter uma vida digna de um conforto verdadeiro. Quando eu tiver aquilo, e você começa a se comparar. Agora imagina que no lugar de você ficar rolando o Pinterest, você escolhe amar e valorizar o seu real. Valorizar essa casa, com rachaduras, com paredes desgastadas, e você começa a pensar: eu vou cobrir essas infiltrações aqui, eu vou resolver isso, eu vou pintar as paredes da minha casa. Vou pintar com uma cor que eu gosto, verde oliva. Agora eu vou colocar uma manta no meu sofá. Ele tá desbotado, mas se eu colocar uma manta aqui, talvez eu me sinta mais confortável. E você começa a amar aquilo que você tem. Essa casa é você. Todos nós temos uma casa dentro de nós. Ou a gente vai ficar se comparando e deixando do jeito que tá e cada vez ficando mais pobre e mais feio aquilo que nós somos por dentro, ou a gente vai encontrar satisfação, realização e contentamento porque a gente escolheu amar o que nós somos. Ainda que nós não tenhamos tudo que a gente gostaria de ter na idade que a gente tem, ou que muitas pessoas na nossa idade já estão muito mais à frente. E quer saber de uma coisa? Às vezes a sua casa, mesmo você decorando, você amando, valorizando, não vai parecer com o ideal que você projetou na sua cabeça. Mas quanto mais você amar o seu real, quanto mais você amar aquilo que você tem em mãos e você se contentar com aquilo e melhorar dia após dia, o seu real pode superar o seu ideal. Olha que coisa. Daqui a pouco a sua casa pode não estar igual ao do Pinterest, mas superou. Superou porque você encontrou contentamento ali com aquilo que você tem. Porque você decidiu amar o que você tem. Você não idealizou, você escolheu amar e você escolheu valorizar. Uau! Que grande fonte de lucro é o contentamento, não é mesmo? Nossa, Santinho, então você não se compara mais? Não, não é isso, gente. Eu ainda me comparo, é normal, mas bem menos do que eu me comparava. Eu diria que diminuiu 90% do quanto eu me comparava. E toda vez que eu me comparo, a primeira coisa que eu penso é bandeira vermelha. Alerta. Espera. Pausa. Tá errado. Deixa eu olhar para aquilo que eu tenho em mãos, deixa eu olhar para minha realidade, deixa eu mudar minha perspectiva. É um exercício que eu faço. É claro que quando a gente pensa na palavra comparação, existe a comparação saudável. A gente olhar uma referência, algo para que a gente possa ser inspirado a melhorar, a trabalhar mais os detalhes, por exemplo, um desenho, às vezes a gente olha uma referência, uau, então aquilo não é um ideal para mim, eu não preciso chegar naquele resultado, mas eu olho e eu penso, caramba, eu tenho habilidades que eu posso desenvolver esse nível de excelência técnica. Então existe a comparação saudável. Agora, o problema da comparação é que a gente raramente vai para esse lugar saudável. A gente está o tempo todo indo para o lugar de se comparar para se sentir superior ou inferior a alguém. Eu vou me contentar com aquilo que eu tenho hoje, com aquilo que eu sou, eu não vou ter perspectiva de crescer na vida, eu não vou ter ambição. Não, pessoal, calma, não é isso. O ponto é, se eu amo o meu real, se eu encontro contentamento com o meu real, eu vou querer aprimorá-lo, eu vou querer melhorá-lo cada vez mais. Eu não vou ficar parado simplesmente porque eu estou satisfeito. Muito pelo contrário, quanto mais você ama, mais você vai buscar uma evolução, mais você vai melhorar, porque o amor, ele aperfeiçoa, o amor ele é aperfeiçoamento, o amor não é estagnação, o que estagna não é o amor. Normalmente se você, isso é até interessante, se você está vivendo qualquer tipo de relacionamento que está te estagnando, aquilo não é amor, aquilo é fruto de uma ansiedade, aquilo é fruto de
uma dependência emocional, aquilo é fruto de uma carência, porque o amor, ele aperfeiçoa, o amor, ele encontra satisfação no crescimento, é no crescimento do outro, é no seu crescimento como pessoa, como indivíduo. Então, assim, existe um aperfeiçoamento no amor. E quanto mais você se ama, quanto mais você valoriza o seu real, a sua casa, mais satisfeito você vai ficar. As pessoas que se comparam, normalmente, elas são pessoas muito perfeccionistas, porque elas começam a se cobrar. Mas já parou pra pensar por que você quer conquistar o que você quer conquistar? Será que realmente é pra você se sentir satisfeito? Ou você quer provar algo pra alguém? Você quer provar que você pode conquistar algo pros seus pais, que não acreditam em você? Porque muitas vezes a gente se compara e a gente quer vencer na vida porque a gente quer provar alguma coisa. Porque a gente acha que quando a gente conquistar aquilo, a gente vai ser amado de verdade. Porque a gente acha que quando a gente conseguir aquela casa, as pessoas vão olhar pra gente de uma forma diferente. Mas posso te dizer uma coisa? Quanto mais o tempo passa e quanto mais você acredita nessa mentira, mais você tá se auto-sabotando. Se você não encontrar satisfação com o que você tem hoje, no seu real, não espere chegar lá e conquistar tudo aquilo e você encontrar satisfação. Você nunca vai encontrar contentamento se o hoje não te contenta plenamente. E como? Como que eu encontro satisfação, então? Com autoconhecimento. Olhando pra dentro e entendendo que, a partir do momento que eu recebo Deus como Pai e eu sei quem eu sou, eu vou parar de me comparar. Porque Ele me chamou pra algo específico. É diferente do meu amigo, é diferente daquela amiga que já conquistou tudo que eu queria conquistar. É diferente. E eu preciso entender que ela não vai viver aquilo que tá no meu script, que é pra que eu viva. E ninguém vai viver aquilo que Deus escreveu pra mim. Porque a nossa história é única. Pra finalizar, eu queria deixar uma dica pra você que se identificou com tudo isso e percebe que você é uma pessoa perfeccionista. O perfeccionismo, ele não é algo bom, como as pessoas falam, nossa, se eu sou perfeccionista, vou o tempo todo tentar melhorar. Não, não é saudável. Troque o perfeccionismo pelo princípio da excelência. E aí você vai conseguir avançar muito mais na sua vida, porque o perfeccionismo, ele é uma trava. Você sempre vai querer fazer o melhor e isso vai ser sua prioridade a ponto de você passar por cima das pessoas e você não encontrar alegria no processo. Às vezes você vai fazer algo e você não vai chegar na idealização. O perfeccionismo, ele sempre idealiza algo. Eu preciso chegar ali porque eu preciso provar pra eles quem eu sou. Eu preciso provar que eu tenho potencial. Então eu vou estar o tempo todo tentando chegar num ideal inalcançável e eu não vou alcançar aquele ideal. E a pessoa perfeccionista raramente vai encontrar satisfação nos processos, porque ela sempre vai olhar para aquilo que ela poderia fazer melhor, ela sempre vai olhar para os buracos. É claro que a gente tem que olhar para aquilo que a gente poderia melhorar para melhorar, mas isso não pode roubar o nosso contentamento de ter feito um trabalho incrível. Qual é a diferença? A diferença é que a pessoa excelente, diferente da pessoa perfeccionista, eu vou dar o melhor com as ferramentas que eu tenho, com os equipamentos que eu tenho, com aquilo que eu sou hoje, com o conhecimento que eu tenho, e eu vou encontrar satisfação no processo, eu vou encontrar alegria. Poxa, óbvio que poderia ser melhor. Óbvio que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, naquela época, eu teria feito algo muito melhor. Mas isso não vai me roubar a alegria do processo. E não vai me auto-sabotar. Porque eu escolhi o princípio da excelência. O princípio da excelência é justamente eu não me cobrar para alcançar um ideal inalcançável. Mas eu olhar para o que eu tenho e eu dar o meu melhor. Sim, eu vou dar o meu melhor. Eu vou entregar tudo que eu posso entregar com as ferramentas que eu tenho, com o tempo que eu tenho, com os recursos que eu tenho, com o financiamento que eu tenho. E isso vai ser o meu máximo. E eu vou encontrar satisfação e paz. Porque eu não vou ficar me cobrando de algo que eu dei o meu melhor. Se fez sentido tudo isso, se te ajudou de alguma forma, eu te convido a escrever aqui, deixar o seu comentário do processo que você tá passando, eu quero muito saber. E curte o vídeo, se inscreva no canal, porque toda semana eu vou estar sendo intencional em postar vídeos pra dividir com vocês um pouco das reflexões que tem me tornado um ser humano melhor, um ser humano mais profundo em um mundo de tanta superficialidade. Ter essas conversas profundas nos tornam pessoas interessadas, e pessoas interessadas se tornam pessoas interessantes. Então eu te convido a fazer parte deste lugar, porque aqui é o seu lugar. Aqui eu quero que seja como uma casa, um aconchego, um abraço. E até semana que vem para mais uma reflexão profunda.